Professor? Esperar o pessoal chegar para a gente começar. Antes eu quero fazer um teste. Professor? Professor, o senhor me ouve? Pode falar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não tô ouvindo. Só ouviu, tá me ouvindo. Depois não ouvi mais. Oi, pessoal. Aqui é o Carlos. E hoje nós vamos aprender sobre o cheiro. Tudo o que você precisa saber sobre este tipo. Bom, Renan estava querendo falar? Agora eu parei de ouvir. Vamos. Deixa só eu fazer um negocinho aqui, senão a gente não vai estudar. Vai voltar. Conjugou, travou. Vocês continuam me ouvindo aí? Neymar congelou aí, não congelou? Ficou congelado? Ai, ai, ui, ui. Mas fiquem aí, não saiam daí não. Vamos lá. Recadinho aqui pra gente. Vocês estão me ouvindo direito? Eu tive que reiniciar aqui a câmera. Para me dar um ok aí, se estão ouvindo ou não. Então tá. Vamos definir aqui como é que vai ser o nosso TED. Eu estou fazendo isso com todas as turmas.
eu vou abrir uma aba nova lá nas atividades e vou criar uma aba só de TED. Então, todas as atividades que a gente fizer daqui até a segunda avaliação vai valer como TED. Né? E eu vou fazer no mesmo modo que eu fiz agora. A gente soma, divide pelo número de atividades, 2, 3, não sei quantas nós faremos até lá. Sai a média, eu somo com a prova e divido por 2. Tranquilo? A gente deve fazer umas 2 ou 3 atividades só, tá? E esse vai ser o nosso TED. As atividades que nós estamos fazendo, né? Vamos fazer até o final do semestre. Tá tranquilo assim? Aí cada um faz o seu. Aí vamos estabelecer uma coisa. Quem fizer a atividade e entregar fora do prazo, não vai ganhar a totalidade da atividade, tá? E as atividades, todas elas vão valer pontuação. Quem entregar fora do prazo, pode entregar, não tem problema, tá? Perdeu o prazo, perdi o prazo. Faz fora do prazo. Mas quem entregar fora do prazo, independentemente da pontuação que tirar, vai perder 2 pontos. Aí, a gente é justo com quem faz dentro do prazo. Entendeu? Então, entregou no prazo, vai ganhar a pontuação da atividade. Entregou fora do prazo, é a pontuação menos 2. E aí a gente faz uma média disso e soma com a segunda prova. Ok? Esse foi o mesmo critério adotado na primeira prova, professor? Não. Da primeira prova eu fiz diferente. Eu estou até revendo aqui algumas situações. Eu vi que algumas notas caíram muito. Mas, na primeira prova, quem não fez atividade não ganhou ponto nenhum. Tá? O senhor tirou algum ponto de quem não fez a atividade? Todas? E quem não fez atividade não ganhou ponto daquela atividade. Mas o senhor retirou o ponto da prova? Não, retirei ponto da prova, não. Eu somei todas as atividades e fiz uma média. Salvo engano meu, foram 5 ou 4 atividades. Agora não lembro. Calma aí, 7 no período. É porque eu acertei 9 questões da prova e o senhor me tirou 1,5 ponto. Então, pode ser por isso. Você fez todas as atividades e entregou todas elas no prazo? Deixei de fazer duas, se eu não me engano. Então, essas 2 aí não contaram, mas na hora de somar eu somo todas. Eu faço, vamos supor, foram 4 atividades. Eu divido por 4 a pontuação. Ah, então o senhor somou e dividiu, né? Eu somei tudo e dividi por 4. 4 ou 5. Tem que ver aqui diferente. Porque para mim essas atividades não estavam valendo ponto, entendeu? Eu não fiz porque não estavam... Todas elas em ponto. Não, todas elas valiam ponto. A gente trabalhou assim no semestre passado, né? A gente já fez isso no semestre passado. Todas as atividades valiam ponto. E esse semestre eu só dei continuidade no que a gente fez no semestre passado. Todas as atividades valendo ponto. Tanto as da primeira avaliação quanto as da segunda avaliação. Todas elas valendo ponto. Eu não lembro de ter feito o semestre não passado, não. Esse semestre eu lembro que teve, mas no começo o senhor até falou que não valia ponto, que era o quiz e tal, palavra cruzada, essas coisas todas. E eu fui levando assim dessa forma. Não fosse atividade. O quiz não ia valer ponto, os vídeos não iam valer ponto, só ia valer ponto o que fosse atividade. Foi isso que eu disse. Então boiei nessa. Se tivesse no campo de atividade, valer. O que não tivesse no campo de atividade seria exercício para a gente treinar, como a gente vai fazer um hoje. Não, tá? Então boiei. Então boiei e dei mole. Mas tá tranquilo, pode ficar despreocupado que ninguém vai ficar reprovado por causa disso não. Tá? Bom, pelo menos ninguém ficou reprovado comigo nesse último ano inteiro, nem no semestre anterior, nem no primeiro semestre de 2020. Tá? Isso não foi motivo, foi muito pelo contrário, ajudou muita gente essa história de fazer as atividades. Tá? Mas fiquem tranquilos, isso aí é de menos. Tá? E atividade serve para a gente testar os conhecimentos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o que eu queria fazer antes da aula. Na janela.
ver se eu consigo compartilhar e se o compartilhamento vai funcionar. Aí, né? Hoje a gente vai começar a matéria nova. Falar sobre cheque. Mas eu queria fazer. Você está avisado que a professora Lúcia hoje não vai dar aula. Confere? E nós vamos, né, até. Eu vou dar os 4 tempos hoje. Vou fazer uma introdução com um vídeo. Se tiver ruim, vocês me avisem aí. E aí eu paro e a gente vai para a aula. O cheque é um tipo de título de crédito vinculado, ou seja, a forma dele é padronizada. Dessa forma, você não pode simplesmente pegar um papel e fazer um cheque da sua livre vontade. Alguém autorizado pelo governo tem que fazer esse cheque. Travou. Cheque para você. Outra característica é que ele não causal, ou seja, Ele é não causal, ou o cheque não precisa de uma causa específica para ser emitido. Eu posso emitir esse cheque no causa específica para ser emitido. pela causa, pelo motivo que eu quiser. Pela causa, pelo motivo que eu quiser. Por fim, o cheque representa uma ordem de pagamento, que basicamente são ordem de pagamento. O que é isso? 3 personagens envolvidos nessa relação. Vamos dar uma olhada mais ao fundo. Então, vamos dar uma olhada mais ao fundo. Então, Tá ruim. Tô esperando demais. basicamente, a relação de um cheque é triangular. Basicamente, a Ou seja, relação nós de um temos cheque o personagem em A, o personagem em B e o personagem C. O personagem A. O personagem. Peraí, vou dar nomes a essas.
É. Valeu a tentativa. Não vai rolar, não. Por aqui não vai, não. Meu computador está travando muito. Professor, boa noite. Passa o link para a turma pelo chat. Deixa eu passar o link, então. É um videozinho de 15 minutos. Bom, tá aí o link. Cara, são 15 minutos. Era um vídeo para mim introduzir a aula e depois a gente vê tudo com vocês. Vocês estão me ouvindo, né? Deem uma olhada aí. Vamos seguir e depois a gente... Depois vocês olham o vídeo. Agora eu já não sei nem onde que eu estou. Se eu estou no celular, se eu estou no computador. Vamos lá, deixa o que eu queria fazer. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Ó. Ele está numa janela. Aí. Acho que pelo menos isso aqui vai. Então vamos lá, minha gente. Vamos falar sobre cheque. Deixa o vídeo para lá. Depois a gente vê o vídeo. Depois vocês assistem. Coloco lá no Classroom de novo. Tá? Então, o que é o cheque? Apesar do cheque perder muita força, né, a gente quase não ouve falar mais de cheque. Você quase não vê mais ninguém usando cheque, né? Um talonário de cheque na mão, hoje em dia é coisa rara. Né? Apesar disso tudo, esse conteúdo continua caindo na prova da ordem, continua dentro do conteúdo de direito empresarial, então a gente vai falar sobre cheque. Então, cheque é a ordem de pagamento à vista, sacada contra um banco e com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo sacador em mãos do sacado ou decorrente de um contrato de abertura de crédito ou entre ambos. Então, para a gente fazer uso de um talão de cheque, primeiro você tem que ter, né, num correspondente bancário, numa instituição financeira, né, um contrato onde esse contrato vai te fornecer o uso de um talonário de cheque. E para você fazer uso dele, você tem que ter dinheiro na conta proveniente do contrato que você abriu, né? Contrato de crédito lá com o banco. Então, você abre uma conta corrente, para você fazer uso do cheque, para o cheque ser pago, tem que ter dinheiro lá, né? Suficiente provisão de fundos. Porque se não tiver, o banco não vai fazer o pagamento. Né? Simples assim. Não é igual o cartão de crédito. O cartão de crédito basta você ter limite. E às vezes até sem limite, o cartão de crédito autoriza, né? Se você
tiver crédito suficiente, né, eles vão aumentando o seu limite de crédito para te enrolar cada vez mais. Tá? Então, cheque é uma ordem de pagamento, ó, uma classificação, né, quanto ao tipo do título de crédito, é uma ordem de pagamento à vista. O que isso quer dizer? Aquela história que está escrita aí embaixo, né? A emissão de cheque com data futura, né? O cheque pós-datado ou o cheque pré-datado, não existe previsão legal para o cheque pré-datado. Tá? Ah, mas isso é uma praxe comercial. Isso foi um costume que se criou, que apareceu no comércio. Foi muito bem-vindo, muito bem aceito na época. Hoje em dia quase ninguém usa cheque, então quase não temos problemas com isso. Mas não existe proteção legal, não tem lei. A lei de cheque não fala do cheque pré-datado. Tá? Como o cheque é uma ordem de pagamento à vista, e a gente vai entender daqui a pouco qual o problema que se tem, né, de você colocar, pré-datar o cheque, né, aonde que isso vai esbarrar, isso não vai tirar a natureza do cheque, é uma ordem de pagamento à vista. E o que isso quer dizer? Que independente da data que esteja no cheque, futura ou passada, se você apresentar o cheque para pagamento e tiver fundos, tiver saldo na sua conta, e o cheque não tiver prescrito, o banco vai pagar. Tá? Independente da data. Se a data é de hoje, se a data daquele ao mês, se a data foi de ontem ou do mês passado, tendo provisão de fundos, o banco paga. Tá? Aí, por que aconteceu o que aconteceu com o cheque pré-datado? Né? Os comerciantes começaram a não cumprir o trato feito com o consumidor. Tá? Então, os comerciantes passaram a não cumprir o trato feito com o consumidor. Previa, né, estipulava datas de apresentação futura, né, e não respeitava essa data. Tá? Então, o consumidor lá parcelava sua conta em 4 vezes, com um cheque à vista e um para 30, 90 e 60. Né? Esses cheques futuros acabavam sendo depositados antecipadamente pelo comerciante. Tá? Isso causou muito problema. Por quê? O consumidor não estava esperando. Né? Ele se programava para fazer o pagamento do cheque naquela data que foi acordada ali com o comerciante. Isso foi para onde? O judiciário. Tá? Parou no judiciário e como é que resolve se a lei não resolve? Né? Não tem previsão legal para o cheque pré-datado. Tá? O judiciário, né, não pode se abster de resolver e acabou resolvendo com várias teorias. Né? Teoria do contrato, né, já que era estabelecido um trato entre comerciante e consumidor na hora da venda. Teoria do enriquecimento sem causa. Então, várias decisões judiciais resolveram esse problema, que prejudicava sempre a parte mais fraca, que era o consumidor, né, com essas teorias. Resolveu-se, porque não tinha previsão legal, não tinha lei que defendesse, tá, o consumidor, nem o empresário, o comerciante, tá, em relação a essa questão. Então, o cheque pré-datado não tem previsão legal que sustente, né, qualquer impasse. O problema foi solucionado judicialmente. Tá? Então, qualquer cláusula inserida no cheque com o objetivo de alterar a sua essencial característica, que é de pagamento à vista, né, é considerada não escrita e, portanto, ineficaz. Então, a data futura colocada no cheque, né, não impede que o pagamento seja feito. Tá? Ela é ineficaz. Um cheque pós-datado é pagável em sua apresentação, à vista
mesmo que esta se dê em data anterior àquela indicada como a da sua emissão. Quer dizer, colocava-se a data de emissão do cheque para o futuro, né? Que é hoje, dia 12 de maio. Então, colocava-se lá 12 de junho, 12 de julho e 12 de agosto. Né? Como se o cheque fosse emitido nessas datas. Era para poder lembrar da data de apresentação desse cheque. Tá? Então, isso era descumprido, tá? E prejudicava o consumidor. Muitas das vezes também não era nem por dolo do comerciante, né? Como o volume de cheque era muito alto, os bancos começaram a antecipar o pagamento do cheque do comerciante sob um percentual lá, e o banco que ficava responsável por creditar esse cheque nas datas futuras. Mas se o comerciante esquecesse de colocar, né, a data futura, o banco ia ver a data do cheque e faria ali o seu depósito. Né? O comércio até tinha, eu lembro, tinha carimbo, tinha uma filipetazinha de papel, né, para grampear no cheque, para escrever lá, bom para, aí colocava a data. Então, isso facilitava a vida do comerciante. Se o comerciante não tivesse esse cuidado, né, e negociasse esse cheque com o banco, né, passava o cheque, endossava o cheque para o banco antecipava para ele o pagamento, se não tivesse nada no cheque que fosse indicasse que aquele cheque deveria ser depositado em data tal, o banco ia depositar, né? Mas não seria dolo do comerciante, seria só mesmo um esquecimento, mas prejudicava o consumidor assim mesmo, tá? Então, assim como os outros títulos de crédito, o cheque também tem requisitos essenciais, né? Formalidades para a sua emissão. A primeira dela é sempre, né, a denominação do título de crédito, nesse caso aqui é cheque, tá? Segunda, uma ordem incondicional de pagamento de quantia determinada, assim como a letra de câmbio, né? Ordem de pagamento. Terceiro, o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar. Essa é a grande diferença entre o cheque e a letra de câmbio, né? Na letra de câmbio, o sacado pode ser qualquer pessoa. No cheque, só a instituição financeira, só banco, tá? Só quem emite banco é a instituição financeira. 4. A indicação do lugar de pagamento, tá? Aquela indicação do lugar de pagamento. Aí existem as exceções do jeito que tinha a exceção lá na letra de câmbio. Na falta dessa indicação, será considerado lugar do pagamento aquele designado junto ao nome do sacado. Então, é aí que a gente vai entender a história da praça, né? Qual a praça de pagamento? Geralmente a praça de pagamento é o local onde está situada a agência bancária, não o banco, a agência bancária que emitiu aquele talonário, tá? Então, a agência é Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Caxias, Itaguaí. Bom, isso é praça. Como geralmente o cheque não tem indicação de lugar de pagamento, né, automaticamente entende-se que o local de pagamento é o local indicado ao lado do nome do sacado. Então, ele vai ter o endereço do sacado, né, a agência bancária. Esse é o lugar de pagamento. Sim, né, porque quem já teve cheque sabe disso. Antes da internet, né, funcionar do jeito que funciona hoje muito bem, os bancos não se comunicavam para esse tipo de negócio. Então, se você recebesse um cheque e quisesse descontar ele na boca do caixa, né, você teria que se dirigir à agência emissora daquele cheque.
Então, se a agência fosse em São Cristóvão, você ia ter que se deslocar até aquela agência para poder receber. Por quê? Porque ali era a agência onde tinha a abertura de crédito do sacador com o banco. E a assinatura da pessoa estava guardada nos arquivos daquela agência, né? Na gavetinha lá. Quando você chegava no banco, o caixa pegava o cheque, né, pedia licença, deixava você aí, ia lá na gaveta, conferia a assinatura. Saber se a assinatura do cheque era a assinatura do cliente. Conferiu e voltava a fazer o pagamento, né? Com a internet isso mudou, foi tudo digitalizado. Então, toda agência, toda e qualquer agência agora tem a assinatura de todos os clientes. Então, hoje você pode sacar na boca do caixa de qualquer agência. Então, não importa mais aonde passou. Se você quiser sacar o dinheiro, você pode sacar em qualquer agência, porque o caixa vai conferir agora no computador, né, a assinatura do cliente, mesmo que o cliente não seja daquela agência. Então, isso facilitou, tá? Então, o local de pagamento hoje em dia, né, não tem mais essa importância toda, a não ser para contar o prazo de apresentação, tá? Indicação da data e do lugar de emissão. A data é suprível até a apresentação do título. Então, um dos requisitos supríveis, tá? Um dos requisitos que pode estar em branco no cheque é a data, tá? Mas muito cuidado com isso, tá? E não sendo indicado o lugar da emissão, considera-se que seja aquele indicado junto ao nome do emitente, né? Sinceramente, eu não lembro se tem endereço, tá, do cliente no cheque. Depois a gente vai ver alguns cheques aqui. Se tiver, né, facilmente resolve essa situação. Se não tiver, então fica mais difícil. Não sendo indicado o lugar de emissão, considera que seja aquele indicado junto ao nome do emitente. De novo, não lembro se tem endereço, tá, do cliente na folha de cheque. Se tiver, resolve-se rápido. Mas, toda vez que você vai emitir um cheque, você data e coloca o lugar de emissão. Tem o campo no cheque para o local de emissão. Muita gente confunde. Muita gente fazia confusão com isso e, por estar habituado a usar o talão de cheque sempre na região onde mora, coloca o local de emissão sempre o local da sua agência, o local onde ele mora. Eu não sei se foi para a turma de vocês que eu contei isso, mas eu trabalhei na Prefeitura de Seropédica e eu, no início, lá, sofria porque eu tinha que emitir documentos. Só tem o banco de origem, né? Então, eu sofri muito, porque eu tinha que emitir documentos e eu, habituado a trabalhar perto de casa, sempre aqui, apesar de ser perto, trabalhar sempre no Rio, né? Eu iniciava os documentos lá e colocava lá, Rio de Janeiro, data. Aí, quando eu ia levar o documento para assinar, né, para o subsecretário, até para a secretária mesmo, a primeira coisa que eles viam era o local. Eu estava em outra prefeitura, eu estava em outro município. Então, a data lá tinha que iniciar com o nome do município, né? Em vez de colocar Seropédica, eu botava Rio de Janeiro. Sofri, tá? Para me habituar a fazer isso. Eu trabalhava lá, mas continuei morando aqui. Então, era um sofrimento. Esqueci direto. Oi? Calma aí que eu não te ouvi. Tá muito ruim meu áudio aqui. Ah, tá. O som dela tá ruim. Eu pensei que era o meu. Eu não estava ouvindo. Então, sofri muito com isso. Então, isso acontece no cheque, né? Você é morador do Rio,
tá, aí vai, por acaso, né, vai passear, acaba saindo da cidade do Rio, vai a Caxias ou vai a Nova Iguaçu, e preenche o cheque, na hora de preencher o cheque lá, mas isso é natural. Você vai lá, Rio de Janeiro, data e assina. Né? O correto é você colocar a praça onde você está emitindo. Então, se eu sou do Rio, mas eu estou em Nova Iguaçu, eu tenho que colocar lá, Nova Iguaçu, datar e assinar. Por que isso? A gente vai falar daqui a pouco, por causa do prazo de apresentação e da praça, tá? Segura que a gente já vai falar. Então, a indicação da data e do lugar de emissão é muito importante, porque a gente vai contar aqui o prazo para apresentação, tá? E vai depender da praça, tá? O seu áudio está ruim, quer dizer, você fala e eu não entendo o que você fala, tá? Se você quiser perguntar alguma coisa, é melhor você escrever. Boa noite, professor. Não está dando, acho que, retorno. Não estou mesmo ouvindo, está tudo embolado o áudio. Você não está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Está tudo embolado. Comigo Está tendo retorno o seu áudio para mim. Só vejo. Só a câmera que está boa, entendeu? Quem mais está com problema no áudio? É Rita? Não, eu entendi. Eu sabia que mais alguém está com problema no áudio. Eu não estou conseguindo. O teu áudio está saindo para mim todo embolado. Não estou conseguindo ouvir. Entendeu? Ah, tá ruim mesmo. Beleza, Jéssica. Alguém está falando que está no ar, outro está falando que está normal. Eu não estou conseguindo ouvir. Calma aí. Ó, aí. O problema é que vai dar. O meu não. Eu vou entrar e... Melhorou o áudio, tá melhor agora? Eu vou sair e vou tentar novamente. Peraí. Ainda não. Vamos ver se vai melhorar. Peraí. Vamos lá, vê se diminuiu o eco ou ainda está ecoando muito. Melhorou? Então tá, vamos continuar. Se eu tirar o som todo também, eu não escuto vocês. Melhorou, agora sim. Obrigada. O fone não está aqui. Tá, então vamos lá, vamos continuar. Vocês estão com o slide aí na tela, né? Pelo menos isso eu acho que está funcionando. Vamos lá, slide 5 agora. Outras formalidades, vamos lá. O emitente do cheque deve estar identificado no título, tá? Pelo nome completo e o número de algum documento, como RG ou CPF. Tá? Esse texto aqui, cara, ele tá... Eu tenho que atualizar ele, tá? Mas o Banco Central agora exige que tenha os dois, tanto CPF quanto a identidade, tá? Aqui está CPF e CGC. Não esquenta com isso não, que eu não sei de onde que eu tirei isso aqui. Porque antigamente, o pessoal da antigamente aí vai lembrar, o CNPJ era chamado de CGC, né? Cadastro Geral de Contribuintes. Eu não sei por que está CGC, porque o CPF também não era CPF, era SIC, Cadastro Individual de Contribuinte. Né? O pessoal ontem à noite até ficou brincando, sacaneando. Tá? Então, SIC virou CPF e o CGC virou CNPJ. Tá? Então, quando for pessoa jurídica, né, tem lá a identificação da pessoa jurídica e o CNPJ da identificação, tá? Além da identificação dos que assinam o cheque, tá? Dos sócios responsáveis por isso.
Isso aqui é a imagem de um cheque. Tá? Vamos com seus requisitos mínimos, tá? Todo cheque ele é emitido no mesmo formato, tá? Não muda o formato. Tem lá o campo para colocar o valor em numeral, o valor por extenso. Aqui, ó, a área para a área para a gente colocar o local e a data de emissão, né? É justamente aqui que a gente acaba errando, tá? Local e data. O campo para assinatura do emitente, né? Então, aqui o emitente assina. Aqui os documentos. Nesse caso aqui é um cheque de uma conta conjunta. Né? 2 pessoas podem assinar esse cheque, tanto o Antônio da Silva quanto a Janete da Silva. A cláusula, a ordem aqui, ó. Cláusula, a ordem. Tá? Essa cláusula, a ordem, ela, lembra que eu falei? Todo título de crédito vem com a cláusula, a ordem implícita, não precisaria estar escrita, e da mesma forma que na letra de câmbio ou na nota promissória, né, se você quiser que esse cheque não circule através do endosso, é só você escrever um não aqui e você vai explicitar a sua vontade, né, de pagar somente para o beneficiário. O beneficiário não vai poder endossar esse cheque porque você vai colocar aqui a cláusula não a ordem. Tá? Aqui que eu falei que vem o endereço da agência, né? Aqui no cantinho. Esse é um cheque, para quem nunca viu, né? Tá ficando raro a apresentação do cheque. Vamos lá, vamos voltar. Assim como nos demais títulos, né, o cheque também não tem limite para número de endossos, né? Quantos couberem no verso do documento. Vamos falar já sobre esses 2 traços diagonais aí, né? Já a gente vai falar, espera aí. Segura aí que a gente vai falar. Então, assim como nos demais, tá? O cheque também não tem limite de endosso. Quantos couberem no papel lá, na folhinha. A lei do cheque prevê em seu artigo 39 que o banco tem a obrigação legal de verificar a regularidade da cadeia de endossos, né? Como não tem número mínimo de endosso, tá? Eu estou achando estranho. Qual é o slide que está aparecendo para vocês aí? É o cheque ainda ou já é o slide do texto? Para mim aqui apareceu... então... Cheque. Cheque. Calma aí que travou aí a parada. Agora eu sei o que eu estou falando, por isso que não está aparecendo. Então vamos lá. Artigo 39. O sacado, quer dizer, o banco, tem a obrigação legal de verificar a regularidade da cadeia de endosso. O que é isso? É verificar se todos os endossantes foram endossatários, né, em algum momento. Então, tem lá o beneficiário que endossa. Então, o primeiro endossante tem que ser o beneficiário do cheque.
o segundo endossante tem que ser o beneficiário do primeiro endosso e assim por diante. O terceiro endossante beneficiado do segundo, o quarto beneficiado. Isso é a cadeia de endosso, é você fazer, né, a linha de endossantes de trás para frente, para saber se não pulou nenhum, porque se tiver um pulo ali de um para o outro, né, a cadeia de endosso não está regular, tá? Então, o banco é obrigado a ver isso. O banco não é obrigado a autenticidade das assinaturas, né? Para ver se as assinaturas realmente são autênticas ou não. Ele só vai ver o nome de todo mundo para conferir ali a cadeia de endosso, tá? A mesma obrigação incumbe à Câmara de Compensação. Por sua vez, né, o parágrafo único do artigo 39 que a gente viu prevê que, ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento de cheque falso, falsificado ou alterado, né? Ninguém melhor para conferir se aquela folha de cheque é ou não falsa. A gente não está falando da assinatura, está falando do formulário, né? Se aquele é um cheque falso, falsificado, alterado, tá? Ninguém melhor que o banco, e a responsabilidade, tá, recai sobre o banco, salvo, tá, se houver dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, né? No preenchimento, antigamente, né, o cheque tem dois campos para você colocar o valor em numeral e por extenso, né? E existiam algumas técnicas para você evitar que o cheque fosse adulterado pelo portador, né? Então, eles mostravam lá que o número 1, né, escrito, poderia virar um 100 e você colocaria um 0 a mais lá no numeral. Então, tinha algumas... O pessoal do banco ensinava isso para os correntistas para evitar, né, escrever... Por quê? No conflito entre o que estava no numeral e no extenso, vale o que está no extenso, tá? Então, para evitar algumas coisas, eles ensinavam você a escrever o número 1 no início, né? R$1.000, né? Hoje em dia ninguém faz R$1.000, faz R$1.000, mas 1.000.000, um e alguma coisa. Escrever por extenso o 1 com H, né, para evitar justamente esse tipo de coisa. Então, tinha um monte de... Né, estelionatário inventa de tudo, tá, para falsificar, para ganhar alguma coisa, tá? Então, tinha algumas coisas nesse sentido. Essa daqui nós já falamos, que é a emissão do cheque, tá, ao portador. Nós já vimos que no Brasil não é permitido a emissão de nenhum título ao portador. Todos os títulos têm que ter o beneficiário. O cheque é a única exceção, e não é qualquer cheque. É o cheque inferior a R$100. Né? Já falamos sobre isso. O sacado não garante o pagamento do cheque, nem pode garanti-lo, posto que a lei proíbe o aceite do título, bem como o endosso e o aval. Então, o banco não pode, né, dar aceite, porque não tem aceite no cheque. O banco não pode endossar, né, existe uma exceção, depois a gente vai ver. E o banco não pode ser avalista, tá, do correntista. Então, o banco não pode ser avalista, não pode ser endossatário e não é aceitante, porque a ordem de pagar não é feita... não é uma ordem que ele pode recusar, né? Porque essa ordem já está pormenorizada lá no contrato que o emitente abriu com o banco, né? Vislumbrava justamente essa possibilidade dele emitir o cheque e o banco pagar. O banco não precisa aceitar, tá?
Nada impede, entretanto, que o emitente do cheque faça constar expressamente a cláusula não à ordem, né? Acabei de falar. Então, você pode colocar lá um nãozinho para transformar o cheque em não à ordem. O cheque ele não vai poder circular através do endosso. A assinatura aposta no verso do título não vai ser o endosso, vai ser uma cessão civil de crédito. Não se admite endosso calção, né, em razão da natureza do cheque, que é uma ordem de pagamento à vista, apesar de eu conhecer, né, situações parecidas, né, de a pessoa emitir um cheque para calcionar alguma coisa, mas isso é um trato ou um contrato. A lei não prevê. Então, se acontecer algum problema, como é que se resolve? No judiciário. Não tem lei para isso. O endosso feito pelo sacado é nulo como endosso, valendo apenas como quitação, salvo se o sacado tiver mais de um estabelecimento e o endosso feito por um deles em cheque a ser pago por outro estabelecimento. Então, o endosso feito pelo banco, né, ele só vale como quitação e sair de um banco para o outro. Mas isso nem acontece mais, porque a Câmara de Compensação é única. Então, hoje em dia, a gente não vê mais isso acontecer. O endosso feito após o prazo de apresentação é tardio, né? Lembra do endosso póstumo, lá da letra de câmbio, né, que tinha aquela peculiaridade de o endosso póstumo ser aquele dado após o protesto ou o prazo para protestar, que era de 24 horas, aqui a gente vislumbra isso muito melhor. Por quê? O endosso tardio no cheque é feito após o prazo de apresentação, né? A gente não falou ainda não, mas o prazo de apresentação é de 30 ou 60 dias, dependendo da praça. Falamos alguma coisa sobre isso, mas daqui a pouco a gente vai ver melhor. Então, o endosso, tá? No cheque é tido como póstumo ou tardio, tá? Aquele feito após o prazo de apresentação, tá? No tocante ao aval, a lei estabelece que o aval em branco é aquele que não identifica o avalizado, né? Favorece o sacador, favorece o emitente. Então, o aval em branco no cheque favorece ao emitente. A gente já falou que não pode ser dado pelo sacado. E outra, o aval no cheque pode ser parcial, tá? A gente viu que aval parcial na letra de câmbio, na nota promissória é permitida, no cheque também. A lei do cheque permite o aval parcial, apesar do artigo 897 do Código Civil proibir o aval parcial. Mas é aquele lance de conflito de normas, né? Norma especial e norma geral. As normas que estão lá no Código Civil são normas gerais, e a gente tem uma norma especial, específica do cheque, e vale a norma específica do cheque, que permite também o aval parcial. Difícil acontecer, mas é permitido, tá? Modalidades de cheque, tá? Aí a gente vai ver alguns, e aí a gente vai falar do cheque cruzado, tá? Cheque visado, cheque administrativo, cheque cruzado, cheque para se levar em conta. Então, são modalidades dos cheques. Cheque visado, né? É aquele que o banco confirma, mediante assinatura no verso do título, a existência de fundos suficientes para o pagamento do valor mencionado. A história do cheque visado vai de encontro com o cheque predatado. Se o cheque é um título, né, de crédito à vista, de pagamento à vista, né, qual é a intenção de eu ir ao banco e não descontar o cheque? É porque eu acordei com a pessoa que emitiu o cheque que aquele cheque não vai ser entregue para compensação ou para pagamento, né, numa data futura. Então, uma data mais para frente um pouquinho.
daqui a 10, 15, 20 dias, 30 dias. Mas eu posso garantir que esse cheque me seja pago daqui a 30 dias, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. De que forma? Eu vou à agência, né, e peço o banco para visar o cheque. O que é visar o cheque? O banco vai pegar o cheque, vai conferir a conta do correntista, do emitente. Se tiver fundos suficientes, o que ele vai fazer? Ele vai reservar na própria conta do correntista o valor daquele cheque, tá? E vai carimbar no verso do título, vai colocar lá um carimbo de cheque visado. Tá? Quando essa pessoa for apresentar o cheque, tá? O pagamento está garantido. Por quê? Ele pediu para visar o cheque foi visado, o banco viu que tinha fundos na conta do seu cliente, reservou o dinheiro na conta, quer dizer, esse dinheiro não vai aparecer no saldo do cliente, porque está reservado, está bloqueado, tá? Para o pagamento daquele cheque. Mas isso tem um prazo, tá? Isso tem um prazo que é o prazo para a apresentação do cheque. Então, qual é o prazo de apresentação do cheque? Quando o cheque é emitido na mesma praça do seu pagamento, né? A praça de pagamento é Rio de Janeiro e eu emiti ele no Rio de Janeiro. O prazo para eu apresentar esse cheque é de 30 dias. Apesar do cheque ser de pagamento à vista, ele quer dizer que o pagamento à vista é quando ele for apresentado, ele tem que ser pago. Tá? Então, eu tenho um prazo para apresentar. 30 dias. Por que 30 dias? É o prazo que a lei prevê que o correntista, né, que o emitente, reserve na sua conta o valor para pagar esse cheque. Tá? Depois a gente vai entender o porquê que ele tem que reservar. Que para ele é bom, tá? Reservar. Então, 30 dias da sua emissão, se o cheque for da mesma praça do pagamento. Então, o lugar de pagamento é Rio, foi emitido no Rio, 30 dias. Lugar de pagamento diferente, praça diferente. Então, o lugar de pagamento é Rio, mas eu emiti o cheque em Nova Iguaçu, em Seropédica, em Itaguaí. Praça diferente da emissão. Emitir no lugar, praça de emissão, da praça de pagamento é outro. Aí o prazo é em dobro. O prazo é de 60 dias. Tá? Então, eu tenho 60 dias para apresentar aquele cheque para pagamento, tá? A partir da sua emissão, se for praça diferente. Mesma praça 30, praça diferente 60. Isso vai implicar em quê? Na prescrição do cheque. Né? O cheque que é emitido na mesma praça de pagamento, ele prescreve em 6 meses, mas conta 6 mais 30. 180 mais 30, né? 6 meses mais os 30 da apresentação. O de praça diferente são os mesmos 6 meses, mas você tem 60 dias para apresentar. Tem 30 dias a mais que o outro. Tá? Isso vai influenciar tudo lá na prescrição do cheque, a sua emissão. Por isso que eu falei lá na frente que o cheque pré-datado, quando a gente coloca, né, quando o consumidor colocava o prazo a data de emissão do cheque futura, para ele é ruim. Por quê? Ele tem que ter dinheiro na conta, né, durante todo aquele tempo da emissão do cheque. Então, se eu coloquei a data de emissão do cheque para daqui a 90 dias, daqui a 90 dias vai começar o prazo de apresentação, que são mais 30. Durante esse prazo, teoricamente, eu tenho que ter dinheiro na conta, assegurar o pagamento do cheque que foi emitido. Tá? Alguns comerciantes até faziam diferente, né? Isso era até bom para os clientes, para os consumidores. Ele fazia todos os cheques, os 3 ou 4 cheques, com a mesma data, a data da compra, e carimbava, né, uma filipetazinha de papel e colocava lá. Bom para 30, 60, 90 dias depois da emissão. Aí ficava mais tranquilo. Por quê?
o prazo de apresentação dos cheques era o mesmo. Tá? Apesar dele saber que o comerciante só ia apresentar esse cheque na data convencionada, mas o prazo prescricional para as quatro folhas de cheque era o mesmo. Né? Não ia mudar por conta da emissão. Por isso que era importante, né, a data de emissão. Por quê? A partir da data que a gente conta o prazo prescricional. Né? Se aquele comerciante não observasse isso também, e o último cheque, né, fosse devolvido, o prazo prescricional já estava pertinho do fim. Por quê? O cara datou aqui hoje e a apresentação é só 120 dias depois. Né? Mais 60 dias aquele cheque já está prescrito. E cheque prescrito não é pago pelo banco. Tá? Banco não paga cheque prescrito. A única coisa que o banco tem que olhar na data, né, é se aquela data está muito antiga, tá? E se já prescreveu ou não o cheque. Cheque prescrito não é pago pelo banco. Tá? Então, o cheque visado é um cheque com garantia de pagamento. Você leva o cheque ao banco, o banco visa o cheque, reserva o dinheiro na conta do seu correntista e você tem 30 dias para apresentar o cheque, né, a partir da emissão. Se você perder esse prazo também, o banco libera o dinheiro para o cliente. Não segura mais. Tá? Ele só é obrigado a assegurar o pagamento durante o prazo de apresentação. 30 dias para cheque emitido na mesma praça de pagamento e 60 dias para cheque emitido fora da praça de pagamento. Tá? Isso é o que está na lei do cheque. Esse é o cheque visado. Eu acho que lá em cima... Não, está lá embaixo. Depois eu mostro para vocês o que é um cheque visado. Cheque administrativo, né? Esse também é tranquilo. Cheque administrativo é aquele cheque emitido por um banco contra ele mesmo. O que é o cheque administrativo? Como é que funciona o cheque? Né? O cliente abre uma conta, recebe do banco um talonário com várias folhas de cheque e ele pode emitir esse cheque para qualquer coisa, né? Até porque uma das características do cheque é que ele é abstrato, não causal, né? Não precisa uma causa específica para eu emitir o cheque. Então, vou emitir o cheque, quem está emitindo é o correntista. Tá? O nome que consta lá no cheque é o nome do correntista. O cheque administrativo, você deve ir ao banco e pedir ao banco a emissão de um cheque administrativo. Ele vai te cobrar uma taxa, tá? Vai ver se você tem dinheiro na conta, porque o cheque administrativo só é emitido se você tiver dinheiro na conta do valor, né, que você está pedindo, e o banco vai fazer a mesma coisa no cheque visado. Reservar o dinheiro na sua conta para o pagamento daquele cheque. Tá? Então, quem é que emite o cheque administrativo? O banco. O banco é o emissor do cheque administrativo. Quem é que vai pagar? O banco. Então, o banco é, no cheque administrativo, emitente, tá? E sacador. Sacado, desculpa. Sacador e sacado ao mesmo tempo. Tá? Emitente e sacado. Ele emite o cheque para ele mesmo pagar. Tá? Por que o cheque administrativo? Porque o cheque administrativo é um cheque de garantia, é um cheque que tem o seu pagamento garantido. Então, só consegue um cheque administrativo quem tem o valor, né, da solicitação na sua conta. Então, você quer... alguém te pediu um cheque administrativo no valor de R$1.000. Você tem que ir à sua agência, solicitar o cheque administrativo. Hoje isso não vai acontecer mais, né? Mas solicitar o cheque administrativo em favor daquela pessoa, tá? E tem que ter dinheiro na conta. O banco faz a emissão, reserva o dinheiro e te dá o cheque. Cobra a taxa depois e te dá o cheque. Né? Você pode perder esse cheque. Não tem problema nenhum. O cheque é nominal. Né? Só não pode
esse cheque não pode nem ser endossado, porque o cheque é para definitivamente aquela pessoa que está pedindo, né? Isso acontece muito em financiamento imobiliário, né? Onde os valores são muito altos e a maioria das empresas não aceita dinheiro, né? Eles pedem um cheque administrativo para você levar para fazer o pagamento, tá? Te dão o valor, você leva o cheque e está resolvido, tá? Então, o cheque administrativo é um cheque que o banco emite contra ele mesmo e você tem que solicitar a emissão desse cheque para poder valer, né? Tá ali em inglês, o cheque de viagem, né? O cheque de viagem funciona da mesma forma, só que o cheque de viagem você vai levar ele para o exterior, né? Para outro lugar, né? Porque dentro do país não tem sentido, né? Os bancos hoje se comunicam, então não tem sentido você pegar um cheque para viagem para ir para o Rio Grande do Norte. Então, você leva para outro país aonde tem agência do mesmo banco. O que vai acontecer? O banco também vai emitir o cheque, tá? Só que ele vai pedir para você assinar, tá? A pôr a sua assinatura no cheque. Então, ó, tem um campo para você assinar. Ele emite o cheque, você assina, né? A assinatura que está lá no banco, certinho, ele confere, te dá o cheque. Você vai viajar, aí você vai na agência do banco no outro país e vai descontar aquele cheque. Na hora de você descontar, o banco vai pedir para você fazer o quê? Assinar de novo. E a assinatura tem que bater com a assinatura anterior, tá? Então, é um cheque também que você pode perder, que ninguém vai conseguir sacar, a não ser que a pessoa fique horas, né, imitando lá a sua assinatura e falsifique a sua identidade. É a única forma, tá? Porque você tem que assinar o cheque lá no banco, na hora que for descontar, você não pode assinar antes, tá? Então, quando você for descontar o cheque de viagem no outro país, né, você tem que assinar novamente o cheque, vão conferir a assinatura, é um cheque, né, garantido também, vão fazer a liberação do dinheiro para você, né? Muita gente faz isso, tá? Nos bancos que trabalham com moedas diferentes, claro, tá? Então, também é um cheque administrativo. Vamos lá, quem perguntou aí do cheque cruzado? Olha lá, cheque cruzado, né? Muito utilizado na praxe comercial. O cruzamento consiste na aposição de dois traços transversais e paralelos no anverso do título, na frente do título. Para que serve o cruzamento? Para que o cheque seja pago a um banco ou ao cliente do banco. O que isso quer dizer? O cheque só pode ser depositado. O cheque não pode ser pago na boca do caixa. Então, um cheque cruzado é um cheque que tem que ser levado, né, para a conta do cliente e ser depositado na conta do cliente. Quando ele diz aqui que tem que ser pago a um banco ou a um cliente do banco, é porque o cheque vai para a câmara de compensação, tá? Então, o cruzamento no cheque indica que aquele cheque não pode ser descontado no caixa. Aquele cheque tem que ser depositado, tá? Os comerciantes faziam muito isso, né? Eles mesmos cruzavam o cheque. Você entregava o cheque para ele, tinha carimbo já com os dois traços, ou eles mesmos pegavam lá e colocavam as duas linhas transversais no cheque. Para isso que serve aquelas duas linhas transversais. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Essas duas linhazinhas que tem aqui, ó, é o cruzamento. Esses cheques não podem ser descontados no caixa, tá? Esses cheques só podem ser depositados na conta do correntista, tá? Para isso que serve o cruzamento no cheque. Explicado aí o cheque, o cruzamento do cheque?
Positivo. Tem outras coisas, né, que podem ser feitas neste cruzamento. Cheque para ser creditado em conta. Também é um cheque cruzado, tá? Que pode proibir que ele seja pago em dinheiro ou circule. Por quê? Dentro do cruzamento, você pode colocar, né, escrever ali, naquele espaçozinho, né, uma frase para ser creditado em conta. Então, um cheque onde você determine que ele seja creditado em conta, não vai circular. Principalmente se você colocar ali a agência e a conta da pessoa. Isso quer dizer que aquele cheque só pode ser depositado naquela agência daquela pessoa. Então, vai pegar o número da sua conta e vai, no meio da linha transversal, vai escrever ali o número da conta e agência. Tá? Esse cheque só pode ser depositado nesta conta. Então, não adianta você endossar para outra pessoa, que a outra pessoa não vai conseguir sacar no caixa, nem depositar na conta dela. Porque esse cheque, né, é um cheque para ser creditado em conta. Tá? Isso são modalidades, né, de cheque. Cheque cruzado, cheque para ser creditado em conta. Você pode especificar o banco, né, coloca ali no meio do transversal. Você pergunta para o seu cliente, qual é o seu banco? Banco do Brasil. Aí você escreve lá, Banco do Brasil. Esse cheque só pode ser pago para o Banco do Brasil. Então, tem que ser algum correntista do Banco do Brasil para que esse cheque seja compensado. Então, tem algumas formas de você travar a circulação desse cheque, né? Você tira um pouco a característica do cheque, do título de crédito, que é a circulabilidade, mas você garante, pelo menos, traz alguma segurança em relação a pessoa perder aquele cheque, né? Se a pessoa perder aquele cheque, né, ninguém vai poder fazer uso dele. Se tiver lá o número da conta ou o banco, né, onde o cheque deve ser pago, né, muita sorte alguém achar o cheque e ter uma conta no Banco do Brasil, no Bradesco, na Caixa, né, o banco que tiver especificado. Agora, se tiver a conta da pessoa, aí lascou. Aí ninguém consegue fazer uso do cheque. Então, traz segurança, né, para a pessoa que está recebendo aquele cheque, sabe que só ela vai receber, só pode ser acreditado na conta dela. Tá? Eles chamam isso de cruzamento em branco ou em preto. Né? Em branco são só os dois traços, em preto, ou você coloca o banco, ou você coloca o número da conta, tá, da pessoa que está recebendo esse cheque de você. Aqui são as explicações do cheque para ser levado em conta e o cheque cruzado. Tá? Prazo de apresentação, aí a gente acabou falando anteriormente do prazo de apresentação. Né? O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver a ser pago, e 60, quando emitido em outro lugar do país ou do exterior. Tá? Aí a gente entende praça como município. Quanto ao tempo, presume-se verdadeira a data inscrita como a de emissão do cheque, né? Aquele lance do cheque pré-datado que a gente estava falando, ou pós-datado. Devendo ser considerada para esse efeito a data lançada abreviadamente, ou por extenso, pelo emitente ou por terceiro. Né? Aí aqui tem algumas folhas de cheque. Aqui o exemplo do cheque cruzado. Aqui o exemplo do cheque somente para depósito em conta, mas aí ele não definiu a conta, tá? Então pode ser qualquer conta, a não ser que no verso você coloque lá o número da conta. E aqui é o carimbo do cheque visado. Tá vendo?
esse carimbo redondo aqui, ele vai ficar no verso do cheque, não na frente aqui, tá? Fica no verso do cheque, tá vendo lá? Visado, a data, o valor, né? O representante do banco que deu a informação e fez a reserva do dinheiro na conta do cliente. Deixa eu ver se... Tomara que eu não tenha perdido. Vamos fazer uma... Não perdi. Aí. Eu queria que vocês agora entrassem aqui no quiz. Tá? Eu fiz um quiz rapidinho lá de 7 ou 8 perguntas em relação a esse conteúdo que a gente viu agora. Respondam lá e depois a gente volta aqui. Vamos dar aí, ó. A gente vai levar essa aula até umas 9h20, tá? 9h30 no máximo. Então vamos dar aí uns 8h25, né? Que aí a gente vai direto e para mais cedo, não precisa ir até as 10. Dá uns 25 minutos aí. 8h50 a gente volta aqui, aí dá tempo de vocês beberem uma aguinha e fazer o quiz. O quiz rapidinho, tá? Hoje são 4 tempos, porque a professora Lúcia hoje não podia dar aula. Aí ela me pediu para eu dar os 4 tempos hoje, e semana que vem ela vai dar os 4 tempos, tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer o quiz. Ver se vocês conseguem acessar aí. Tá? 8h50 eu volto aqui. Vamos deixar aqui em stand-by. Tá? 8h50 a gente volta.